A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedir ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a bênção, o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Pedir a proteção de Deus, a bênção de Deus, os livramentos de Deus, a proteção que vem do alto, porque a Bíblia diz que o nosso socorro vem do alto, vem do Deus de Israel. Pedimos, suplicamos ao Deus Pai Todo-Poderoso a bênção, o milagre e o agir de Deus. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor com Deus todos os dias, orar, pedir a Deus perdão, misericórdia, a um Deus de amor, perdão e misericórdia. Pedir sempre em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré o milagre, a bênção. Porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus em nome dele, conforme a vontade de Deus, Deus ouvirá do céu. O que nós podemos aprender, que os milagres acontecem quando nós pedirmos a Deus. A porta se abre quando nós batemos na porta em oração, clamor e buscar em Deus. E quando nós buscamos em Deus, achamos o milagre, a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que devemos buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Porque virá o tempo que muitos irão querer buscar a Deus e não o encontrarão, diz a palavra de Deus. Por isso que devemos orar sem cessar, estar em constante oração e clamor ao Deus de Israel, pedindo a bênção na nossa saúde, pedindo a cura de todas as enfermidades, repreendendo todo o mal, todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, pedimos, clamamos, suplicamos todos os dias, oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, cremos no milagre, cremos na bênção de Deus, cremos no sobrenatural de Deus. Todos os dias pedimos para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, para que portas de emprego venham ser abertas. Muitos filhos precisam trabalhar, todos precisamos trabalhar para o sustento da nossa casa, da nossa família. Filhos que trabalham com vendas no comércio, como vendedores ambulantes, vendedores em feiras, que precisam da bênção de Deus, da multiplicação de Deus. Filhos que trabalham no campo, na lavoura, que precisam da bênção de Deus. Amados, nós somos totalmente dependentes da bênção de Deus, totalmente dependentes do milagre de Deus, da proteção de Deus, porque vivemos dias maus. A Bíblia é clara em dizer
que nós vivemos dias aonde nós vemos situações lamentáveis, tristes, tanto na vida do ser humano, como nós vemos também problemas climáticos, doenças, enfermidades, vírus, bactérias, cada vez aumentando mais. Quando vem uma onda de vírus, passa, logo em seguida já vem outra. E assim nós estamos vivendo com muitos e muitos problemas climáticos, muitas situações de dor e sofrimento em muitas pessoas. Quantas pessoas com doenças terminais, câncer, doenças raras, aonde a medicina não consegue, em muitas situações, resolver muitas doenças, curar muitas doenças. Ainda não existe cura. Algumas existe tratamento, outras nem tratamento existem ainda. Quantas pessoas famosas, ricas, morreram por não terem tratamento? E aí muitas pessoas dizem que o dinheiro é tudo. Sem Deus, ele não é nada. Porque o dinheiro não pode comprar a salvação. Em alguns casos de doença, não pode comprar a cura. O dinheiro não pode comprar a vida. Quantas pessoas talvez queriam dar fortunas para poder ainda estarem vivos. Dinheiro é bom, sim, mas sem Deus, ele não é nada. É preciso ter a presença de Deus, a esperança de Deus no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da promessa. A promessa para o ser humano está no Senhor Jesus Cristo. A salvação, em Atos 4,12, que não existe outro nome a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo, salvação. A promessa da vida eterna, das moradas celestiais, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando no céu moradas celestiais para a sua igreja. Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus, o Todo-Poderoso, como diz em Mateus capítulo 28, versículo 18. Amados, Jesus, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo, um Deus que tem ensinamento para a sua igreja. João capítulo 8, versículo 31, versículo 32. Hoje nós vemos muitas e muitas denominações religiosas criando os seus ensinamentos, as suas estratégias e os seus métodos, as suas doutrinas. Mas Jesus tem ensinamento para a sua igreja. Muitos indo lá no ocultismo para trazerem ensinamentos, práticas de trabalho para suas denominações religiosas. Já falei muitas vezes sobre isto e muitos acabam se revoltando. Muitos acabam não aceitando. Amados, uma prática que nasceu nas trevas não tem valor na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que nós cristãos
que creem em Jesus Cristo de Nazaré, devemos buscar as armaduras de Deus. O que nasceu nas trevas não serve para nós, porque a Bíblia diz que a luz não pode ter comunhão com as trevas. Isto é bíblico, amados. Aí a pessoa pega uma prática das trevas e introduz na igreja do Senhor Jesus Cristo, tentando converter esta prática em coisa boa. E assim nós vemos várias práticas de trabalho, de ensinamentos em várias denominações religiosas. Mas quem vai julgar é Deus. Eu estou analisando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a comunhão, a luz não pode ter comunhão com as trevas. O bem não pode ter nada a ver com o mal. Cristo não tem nada a ver com o diabo. Isto é a Bíblia quem diz. A Bíblia diz que devemos buscar as armaduras de Deus, não do diabo. Isto é a Bíblia quem diz. Mas cada um vai buscar para si o que quiser, porque Deus deu o livre-arbítrio, liberdade de escolha, e todas nossas escolhas terão consequências. Toda ação irá provocar uma reação. Cada um faz o que quiser e vai colher. Plantou, vai colher. É Deus quem vai dizer se aquilo ali foi bom ou não. É Deus quem vai dizer se a pessoa pegou uma prática das trevas, do ocultismo, e introduziu na igreja de Jesus. É certo ou não? É Deus quem vai julgar. Eu só comento situações e fatos que estão acontecendo em várias denominações que se dizem cristãs e evangélicas. Deus condenou a idolatria, e muitas denominações têm a idolatria. O ocultismo não vem de Deus, e muitos introduziram práticas do ocultismo, sessões, descarregos, corpo fechado, correntes, círculos. Práticas que nasceram no ocultismo, têm origem no ocultismo, e introduziram em suas denominações religiosas, citadas cristãs e evangélicas. É Deus quem vai julgar. Mas se nós olharmos para a Bíblia, quem vai nos julgar? É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar as armaduras de Deus, estratégias de Deus, sabedoria de Deus e o temor a Deus. Mas muitos fazem aquilo que querem. Achou bonito, achou atraente a prática do pragmatismo, a ideia daquilo que dá resultado. Estão fazendo uma prática tal, um trabalho tal, uma estratégia tal, e está dando resultado, está enchendo a igreja. Vamos fazer. Nem se preocupam a origem deste trabalho, desta estratégia, nem se importam. O importante para muitos é o resultado. Os meios não interessam. O importante é o final. Deu certo, a origem não interessa. Não é assim, amados. Estratégias para ganhar dinheiro, o dízimo, ofertas. Como fazer o melhor jeito para tirar a oferta?
qual a estratégia melhor, qual o método melhor. Isto é até estudado por muitos pastores famosos no Brasil, aonde eles fazem reuniões como tirar o melhor jeito da oferta, qual que dá mais certo, qual que dá mais resultado. Isto é algo que as pessoas têm acesso na internet para ver. Estratégias de objetos, de amuletos. A estratégia de você dar tanto e Deus vai te dar tanto, como se Deus fosse uma loteria. Você investe tanto e você ganha tanto. Usam versículos da palavra para tentar manipulá-los e entrar na mente de muitos. Isto nós vemos, amados. Não estou citando o nome de líderes e de denominações religiosas, porque não vai edificar, vai apenas trazer mais problemas. O que eu faço sempre é citar situações que estão acontecendo nos dias de hoje. E os irmãos devem abrir os olhos espirituais. A pessoa pode dizer: pastor, estou com os olhos bem abertos, mas não consegue enxergar nada. Porque quando os olhos espirituais são abertos, Paulo viu como escamas caindo dos olhos. Existem, infelizmente, muitas pessoas que têm os seus olhos abertos, conseguem enxergar as coisas naturais, mas não conseguem enxergar as coisas espirituais, o que tem por trás de muitas coisas. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha perdoar os nossos pecados, que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, proteção e livramentos de Deus. Que Deus venha nos livrar de todo mal. Que Deus venha nos dar sabedoria, força, ânimo, coragem, ousadia para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual Paulo não se envergonhava. Muitos pregadores no Brasil que pregavam o Evangelho de Jesus hoje têm vergonha. Muitas coisas que eram pregado contra, hoje muitos estão se unindo. Muitos mudaram de ideia. O que era pecado não virou pecado mais. O que era errado não virou errado mais. Muitos mudaram a sua ideia para agradar as pessoas. Mas não se preocupem em agradar ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muitos venderam aquilo que Deus deu por um prato de lentilhas, por dinheiro, fama, poder, riquezas, ostentação. Muitos trocaram o ministério de Deus pelo ministério deste mundo, pelas coisas deste mundo. Isso nós vemos em muitos líderes religiosos do Brasil e do mundo. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que Deus mais uma vez venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha guardar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família de todo mal. Que Deus venha nos dar sabedoria, unção e graça, proteção e livramentos, milagre de Deus. Que Deus venha salvar os perdidos, libertar os cativos.
Que Deus venha transformar a nossa vida todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que venhamos ter um final de semana abençoado, de milagre, na presença de Deus. Que Deus venha quebrar todas as correntes do inferno e derrubar todas as muralhas do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço o milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha e compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de Deus, de libertação, de esclarecimento da palavra de Deus. Compartilhe esta pregação, esta oração com amigos, familiares e grupos. E não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Orem uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,